Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando um arquivo HTML que nós fizemos em aulas passadas, onde a gente criou esse formulário, nós vamos trabalhar um pouco mais os conceitos de CSS, explorando algumas propriedades novas e demonstrando aqui o conceito importantíssimo de ser compreendido de elementos inline e elementos em bloco. Bom, como nós havíamos dito, aliás, antes deixa eu colocar um título aqui. Vamos fazer uma coisa aqui também. Vamos colocar um título aqui H1. Exemplo de formulário. Para vocês entenderem aqui os conceitos de CSS que eu vou mostrar. Salvei, atualizei a página e aí o meu H1 foi exibido aqui antes do formulário. Bom, como nós tínhamos dito na aula de conceitos básicos de CSS, a gente pode criar aqui um link para poder vincular este documento HTML com o documento CSS. Nós tínhamos criado aqui um documento chamado estilo.css. E se eu salvar isso daqui e atualizar a página, observe que nada vai acontecer, porque esse meu documento estilo.css, vamos abrir aqui, ele foi criado apenas para estilizar parágrafos e um indexador P1. No nosso formulário não há nenhuma tag P e nenhum identificador P1, por isso que não surtiu efeito algum. Mas, vamos fazer uma coisinha aqui para poder organizar a nossa estrutura. Vamos criar aqui uma pasta chamada CSS. Vamos criar uma outra pasta aqui também chamada imagens, de maneira que os nossos arquivos CSS vão ficar dentro dessa pasta e todas as imagens que nós formos utilizar vão ficar dentro dessa outra pasta aqui. Tá? Só para ter uma organização na estrutura. Muito bem. Então agora, se eu tentar acessar esse arquivo aqui, eu preciso informar também a pasta onde ele se encontra. Eu acabei de criar uma pasta chamada CSS. Olha só. Vou apagar isso aqui. Vou editar CSS. O bracket já nos ajuda a preencher corretamente. Então ele mostra que existe uma pasta com esse nome. Quando eu dou Enter, ele já mostra quais são os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. No caso, somente um arquivo. E simplesmente clicando, eu seleciono o arquivo estilo. Vamos salvar esse formulário HTML. Vamos abrir aqui o arquivo estilo CSS. Vou apagar isso aqui para eu poder explicar alguns conceitos importantes. Então, para poder formatar, estilizar elementos HTML, eu preciso então usar o seletor apropriado dentro do arquivo de folhas de estilos. Um seletor possível de ser utilizado é o asterisco. Ele é chamado de seletor universal, ou seja, quaisquer formatações que eu definir dentro desse seletor serão aplicadas a todos os elementos HTML que puder fazer uso dessa formatação. Então, olha só. Deixa eu colocar a janela aqui no tamanho normal. Vamos dizer o seguinte, eu vou usar a propriedade color, que nós já fizemos uso em aula passada, red. Vou salvar aqui o meu arquivo CSS e vou atualizar a página. Observe o que vai acontecer. Todo texto que aparece na minha página ficou com a cor vermelha, porque eu disse que eu gostaria de aplicar essa formatação em todos os elementos. Tá? Um seletor também pode ser, como nós vimos na aula passada, uma tag. Né? Então, por exemplo, no nosso arquivo form.html, nós temos um seletor chamado input. Então eu posso formatar especificamente esse seletor. Né? Vamos dizer que esse input ele vai ter cor, sei lá, blue, azul. Quando eu salvo e atualizo a página, olha o que aconteceu. Todo o texto que aparece na nossa página ficou em vermelho, por conta do seletor universal, exceto aquele que aparece dentro de uma tag input. Então,
Vamos passar para o lado aqui um pouquinho, para a gente poder relembrar o que eu tenho aqui de input. Ó. Eu tenho aqui, vou voltar um pouquinho para cá agora, eu tenho aqui esse input, antes dele eu tenho um label, o nome do cliente. Perceba que a formatação que eu apliquei não foi em label, foi em input. O input é a caixinha onde eu digito a informação. Então, se eu clicar aqui e digitar alguma coisa, observe que vai aparecer em azul, porque foi esta a formatação definida para input. A mesma coisa vai acontecer com senha. Observe os marcadores em azul. Aqui, data de nascimento também, vocês estão vendo que já está em azul. E o botão cadastrar, que na verdade é um input também. Olha aqui, input, type, submit, cadastrar. E o texto que aparece aqui apareceu em azul. Então, observem, vamos voltar lá no CSS. Então, observem que, como foi dito na aula de introdução ao CSS, quando há conflito de formatação, vale aquele que é mais específico. Tá? Se por acaso aqui eu disser que a fonte vai ser de 20 pixels, vamos salvar, atualizar, todos os elementos ficaram com fonte de 20 pixels, inclusive o cabeçalho H1. Né? Antes ele estava com um tamanho maior porque não havia definição alguma de tamanho de fonte, então ele estava usando o tamanho padrão do navegador. Agora eu defini que todo elemento teria a fonte de 20 pixels. Se eu quiser colocar uma fonte diferente para o H1, basta definir aqui o font size diferente para o H1, sei lá, 40 pixels. Salvei, eu venho aqui e atualizo. Então, observe que o tamanho da fonte é diferente dos demais recursos que aparecem aqui no meu formulário. Tá? Um outro tipo de seletor que nós falamos na aula passada também é o seletor de identificador. Ele é escrito a partir de um hashtag. Então, por exemplo, olha só, eu estou dizendo que aquele elemento que tiver o identificador ID, DT, NASC, identificador de data de nascimento, será formatado com a cor verde. Salvei aqui o CSS, vou salvar aqui minha fonte HTML e eu vou agora atualizar o meu navegador. Olha só. Então, todos os inputs ficaram com cor azul, certo? Exceto esse daqui, que é o input que tem o identificador data de nascimento. Ok? Um outro tipo de seletor que pode ser utilizado é o seletor de classe. O seletor de classe ele é identificado como aquele seletor que começa com um ponto. Eu vou definir então um seletor aqui, que vai ser uma classe, que eu vou chamar aqui de branco, por exemplo. Eu vou dizer o seguinte, quem pertencer a essa classe vai ter a cor do texto branca e vai ter a cor de fundo, já que branco não aparece em branco, preta. Vou mandar salvar. Se eu atualizar o formulário, nada vai acontecer, porque nenhum elemento foi definido como pertencente a essa classe. Porém, se eu for na página HTML e definir, por exemplo, que essa legenda pertence à classe que eu acabei de definir, branco, ao salvar e atualizar a página, observe que esta legenda, aquela que está escrita dados pessoais, ficou com a cor da fonte branca e a cor de fundo preta. Tá? Diferentemente dos IDs, que só podem ter um identificador em todo documento, a classe eu posso utilizar em quaisquer tags que eu necessitar, que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso dizer que essa classe também vai ser usada aqui, para esse label aqui, o label que aparece no nome do cliente. Olha só, eu tinha copiado e colei. Ok? Vamos salvar isso aqui, vamos atualizar, e olha lá, o nome do cliente também ficou com a cor branca e o fundo preto. Tá? Eu também posso utilizar classe em tags que utilizam ID. Tá? Então vamos colar aqui. Então eu tenho a classe branco e o ID data de nascimento. Vou salvar. E aí, diferente do que tinha acontecido anteriormente, observe que a cor do texto continua verde. Antes era verde, continua verde. O fundo ficou preto, mas a cor ficou verde. Por quê? Aquela ideia de que vale a configuração mais específica. Eu disse que a classe terá a cor da fonte
branca. Então, para as tags que utilizam essa classe, as cores das suas fontes foram brancas. Entretanto, para essa tag aqui, para esse elemento aqui, apesar de ser dito que a classe define cor do texto branca, o elemento que tiver esse ID foi definido no meu arquivo CSS que ele teria a cor da fonte verde. Tá? Então foi o que aconteceu aqui. Ó. Apesar de eu associar esse input com a classe branco, a cor da fonte não ficou branca. Tá? Porque há um conflito de configuração com o ID. Então vale o mais específico. O ID diz que a cor é verde, então ficou verde. Entretanto, dentro da classe branco, foi definido também que a cor de fundo é preta. Como não há nenhum conflito com as formatações definidas no ID desse elemento, então prevaleceu ou aconteceu aqui a aplicação da formatação de cor de fundo preta. Eu posso configurar também estilos de formatação através de outros atributos de uma tag. Por exemplo, se eu quiser configurar de uma forma diferente todos os inputs que sejam do tipo checkbox, eu posso fazer isso aqui, ó. Copiar esse texto, vamos lá no meu arquivo CSS, e vou dizer o seguinte, olha, eu vou configurar os inputs, entre colchetes, o atributo e o valor que ele deve possuir, e aí eu digo, por exemplo, que esses inputs terão, né, uma fonte size, tamanho da fonte, de 40 pixels, por exemplo. Então, o que acontece? Todos os inputs que forem do tipo checkbox terão a fonte com tamanho 40 pixels. Vamos salvar e vamos atualizar aqui a página. Aqui não funcionou porque, na verdade, o input do tipo checkbox é apenas o quadradinho. A fonte não faz parte do input. Então, vamos trocar aqui, ó, por exemplo, o tipo text, ou seja, o input que for do tipo texto, que é somente esse daqui, ele vai então ter uma fonte de tamanho 40 pixels. Eu vou salvar e vou atualizar a página. Observe que a caixa onde eu devo escrever um nome, ela agora tem um tamanho maior. Se eu escrever o nome, ele vai aparecer com o tamanho que foi definido aqui. Um seletor CSS pode ser também uma pseudoclasse. Uma pseudoclasse normalmente é utilizada quando eu quero produzir um efeito diferente baseado na interação do usuário com a minha página. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tag label e vou usar aqui a pseudoclasse over e vou dizer o seguinte, que a font family vai ser, por exemplo, monospace, quando o evento hover acontecer. O evento hover é quando a gente passa o mouse por cima do elemento. Tá? Então, toda vez que eu passar o mouse por cima de um label, ele vai trocar a fonte para o tipo monospace. Vamos salvar isso aqui. Vamos atualizar a página. Observe, o H1 não acontece nada. Legenda também não. Agora aqui é um label. Observe que quando eu levei o mouse em cima dele, a fonte mudou. Mesma coisa senha do cliente, mesma coisa dado de nascimento, mesma coisa e-mail. Os demais elementos aqui não são labels, portanto eu passo o mouse por cima e nada vai acontecer. Os elementos HTML, de forma geral, ficam dentro de uma caixa. Esses elementos eles podem ser organizados inline, onde uma caixa fica à frente da outra, ou em bloco, onde uma caixa fica abaixo da outra. Independentemente da forma em que essas caixas são dispostas pela página HTML, é importante vocês terem em mente que elas têm algumas propriedades em comum. Por exemplo, vamos considerar aqui esse elemento H1 e vamos pedir para que seja exibida a borda da caixa que o contém. Então, vou usar aqui a propriedade border e vou colocar o valor solid, para dizer que eu quero que seja apresentada uma borda sólida ao redor desse elemento H1. Salvei, vamos atualizar e olha só, aparece então uma borda. Todos os elementos do nosso formulário, exceto esses elementos gráficos aqui, as bolinhas e as caixinhas, possuem essa característica. Tá? Aqui, o field set seja o único que nós conseguimos visualizar de uma forma natural a borda. Mas ainda assim,
eu posso aqui, de maneira agrupada, pedir para que seja exibida a borda de forma sólida, tanto do H1 quanto do field set. Isso aqui é chamado de agrupamento de seletores. Vou salvar. E olha só, percebam que as bordas dos field sets ficaram mais visíveis, mais escuras. Tá? Alternativamente, eu poderia fazer usando o seletor universal, salvei, colocaria a borda em todo o documento. Tá? E aí vocês percebam que fica bagunçado, porque eu tenho aqui, olha, mais externo, que seria a borda do elemento HTML, aqui o que seria a borda do elemento body, aqui a borda do H1 e assim por diante, como vocês viram na estrutura da página HTML. Ok? Vamos voltar aqui, vamos voltar para o H1, atualizar a página. Eu posso definir a borda de forma parcial. Da maneira como eu coloquei a propriedade, eu estou dizendo que eu quero uma borda sólida ao redor de todo o elemento. Eu poderia pedir uma borda apenas no topo. Salvei, atualizei e olha só, apareceu uma borda apenas no topo. Eu poderia pedir para ser exibida uma borda apenas na parte de baixo. Salvei, atualizei e olha só, apareceu uma borda no topo e na parte de baixo. Tá? Poderia pedir para que seja exibida uma borda à esquerda. E vou dizer que essa borda tem um estilo diferente, quer ver? Ela tem estilo dashed, ou seja, ela é tracejada. Olha só, olha aqui, tracejada. E a mesma coisa eu posso dizer para a borda do lado direito. Olha aí. Ela apareceu então do lado direito também tracejada. Posso também definir cores diferentes para a minha borda. Então, border color red, por exemplo. Ctrl S, atualizei e a borda ficou vermelha. Posso definir também tamanho, largura da borda de forma distinta. Border width, largura, sei lá, 10 pixels. Atualizei, salvei, atualizei, olha só, fica uma borda mais espessa. Tá? Então tem várias características que eu posso aplicar para a borda. Aqui, para ganhar tempo, eu não mostrei aqui, por exemplo, que eu poderia definir cores e larguras para partes distintas da borda. Então, uma cor diferente no topo, uma cor diferente na base, uma cor diferente à esquerda, uma cor diferente à direita, e a mesma coisa vale para a largura e para as outras propriedades. Deixa eu tirar essa característica para não ficar muito grande a borda. Vou salvar aqui e atualizar. Além disso, eu posso definir espaçamento. E aí é importante que vocês tenham em mente a relação entre um elemento e outro. Então, por exemplo, eu posso definir a margem de um elemento. A margem é o espaço da caixa para fora. Aqui eu tenho um espaço, porque lembre-se que o elemento H1 está dentro do elemento body, que está dentro do elemento HTML. Tá? Então, esse espaçamento, a margem, é em relação ao elemento anterior. Tá? Então, aqui eu poderia dizer que eu quero uma margem de, por exemplo, 10 pixels. E quando eu faço dessa forma, estou dizendo que essa margem se refere a todos os lados. A parte de cima, a direita, a base e a esquerda. Vou salvar isso aqui e vou atualizar. Tá? Observe que eu tenho um espaçamento diferente. Vamos exagerar aqui para vocês perceberem o efeito disso melhor. Salvei e atualizei. Olha só. Então eu tenho 100 pixels aqui da parte superior, 100 pixels aqui do próximo elemento, 100 pixels aqui à direita e 100 pixels à esquerda. Assim como a borda, eu também posso definir margens diferentes para o topo, para a direita, para a base e para a esquerda. Tá? Além da margem, uma outra propriedade que a gente utiliza com bastante frequência é o padding. O padding é o espaçamento interno, ou seja, é a distância entre o conteúdo de um elemento e a borda. Tá? Então, vamos colocar aqui para vocês perceberem. 50 pixels. Vamos salvar e vamos atualizar. Tá? Então, observem que agora eu tenho uma distância entre o texto do elemento H1 de 50 pixels para a parte superior, para a borda superior, 50 pixels para a borda esquerda, 50 pixels para a borda inferior. E aqui também são 50 pixels para a borda direita.
o que vocês estão percebendo aqui, esse espaço maior, é porque a palavra formulário não coube aqui no espaço destinado a ela para que ficasse aqui um espaço de 50 pixels. Se eu diminuir um pouco, por exemplo, passar aqui para 10 pixels e vou salvar, observe que agora eu tenho um espaçamento menor aqui. Aqui ainda ficou maior porque a palavra formulário ela está distante da borda direita. Okay? O padding, assim como a margem e borda, também pode ser definido de forma parcial, para o topo, para a base, para a esquerda e para a direita. Tá? E também eu posso fazer isso daqui, ó, 100, por exemplo, 50, 40, 20. Vou salvar e vou atualizar. Olha o que aconteceu. Eu defini as 4 margens numa única linha. E é importante que vocês tenham em mente que esses valores eles se aplicam às margens no sentido do relógio. Então, o primeiro valor é o topo, ou seja, 100 pixels é a distância aqui desse elemento para o elemento anterior, que no caso aqui é HTML, é o border, na verdade. Né? 50 pixels é a distância, é a margem da direita. 40 pixels é a margem da base, embaixo. E 20 pixels é a margem da esquerda. A mesma coisa pode ser feita com padding. Tá? Então, por exemplo, aqui 10, 30, 50, 70. Salvei, atualizei. Então eu tenho 10 pixels de espaçamento interno superior, 30 pixels de espaçamento interno à direita. Aqui ficou maior porque, como eu tinha dito, o texto não chega até a borda direita da estrutura. 50 pixels o espaçamento interno de baixo e 70 pixels o espaçamento interno aqui para a margem da esquerda. E todas essas propriedades podem ser aplicadas de forma universal. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou apagar tudo isso aqui. E como nós tínhamos feito anteriormente, eu vou dizer que todos os elementos vão ter a sua borda exibida de forma sólida. Salvei. E olha aqui. E vou dizer que todos os elementos vão ter uma margem de 10 pixels. Salvei. Olha aqui. Percebe que o formulário começa a ficar melhor organizado. E vou ter um padding de 5 pixels, por exemplo. Salvei, atualizei. Tá? Então, percebam que um pouco de espaçamento externo e interno já nos dá uma aparência diferente para o nosso formulário. Tá? Além disso, eu posso fazer isso aqui. Olha. Eu posso dizer que o H1 tem um background color, uma cor de fundo, aquamarine, por exemplo. Salvei e atualizei. Olha lá. Somente o fundo aqui da caixa, né, referente ao H1 que foi preenchido. Tá? E eu posso definir cores diferentes para, por exemplo, aqui a tag legend, que são as legendas dos field sets, né? Aqui, aqui e aqui, elas podem ter uma cor de fundo diferente, né? Sei lá, uma cor de fundo chocolate. Olha lá. A propriedade de border também pode definir 3 valores na mesma linha. A largura da borda, por exemplo, aqui 3 pixels, a forma, no caso sólida, e a cor, por exemplo, blue. Eu estou dizendo que todos os elementos terão bordas de 3 pixels, sólida, da cor azul. Salvei, atualizei. Observem aí. Para a gente finalizar, é importante vocês terem em mente que o padrão dos documentos HTML é não exibir bordas para a maioria dos elementos. Quando a gente define um seletor universal pedindo para que todos os elementos tenham suas bordas exibidas, pode ser que alguns dos elementos não seja interessante que se tenha essa borda. E aí eu tenho 2 alternativas. Tiro essa propriedade do seletor universal e a coloco dentro de cada seletor dos demais componentes que contém a página,
Ou então deixo como está e simplesmente informo quais elementos eu não desejo que a borda seja exibida. Então, por exemplo, essa borda mais externa é referente à tag HTML. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, HTML border none. Eu quero que não seja mostrada borda para o elemento HTML. Vou salvar e atualizar, vocês vão perceber que a borda mais externa vai sumir. Olha só, viram? Poderia fazer a mesma coisa de forma agrupada para o body. Olha só. Tá? E aí eu vou dando um acabamento à estrutura da minha página, de forma que ela fique visualmente agradável aos usuários. E é claro que isso depende muito do estilo de cada um. O objetivo aqui não é ensinar design, mas sim ensinar elementos de CSS que te auxiliarão nesse processo de construção. Olha só, eu poderia, por exemplo, dizer que os meus field sets teriam cor de fundo, por exemplo, aqui, ó, Antiquity. Salvei. Faltou um D aqui, ó. Field set. Salvei, atualizei, olha só. Percebam que todas as... Vou fazer uma outra coisa. Eu também vou tirar a borda da legenda, dos labels, para ficar melhor. Então vou colocar aqui label, salvei, atualizei. Olha que legal. As bordas dos labels também foram retiradas. Com relação aqui ao field set que eu estava dizendo, observe que da forma como eu fiz, parece que o preenchimento do field set externo abrangeu os field sets internos. Na verdade, como eu mencionei a tag field set, ele preencheu aqui, aqui e aqui com a mesma cor. Se eu quiser diferenciar, eu posso criar identificador para esse field set ou classe que identifica esses dois field sets aqui. Então, vamos agora ao nosso documento HTML. Form. E aí, se eu acrescentar aqui o identificador fd externo, conforme eu escrevi lá no documento CSS, salvei, vou deixar aqui exibindo aqui o CSS. Então agora eu tenho esse identificador fd externo. Se eu atualizar, observe que ele vai ficar com a cor equivalente aqui a do H1 e os field sets internos ficaram com a cor que eu tinha definido anteriormente. Bom, pessoal, o objetivo dessa aula era este, mostrar algumas propriedades novas de CSS. Obviamente aqui eu estou longe de esgotar todas as possibilidades e também explicar para vocês o conceito de elementos HTML, elementos que se comportam em linha, elementos que se comportam em bloco e as formatações que a gente pode aplicar às caixas que envolvem esses elementos. Configuração de borda, configuração de margem, configuração de pad, espaçamento interno. Ainda durante o curso, nós teremos contato com esses recursos, tanto de HTML quanto de CSS. Quando se fizer necessário, eu apresentarei novas propriedades, novas técnicas para que vocês possam utilizar com seus documentos. Até a próxima aula.